Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Ainda, pessoal, repercussão aí da vitória do Vasco 2-1 nessa estreia de Brasileiro, venceu o Grêmio aí dentro de casa. Gol do David e do Carvalho, que ajudou o Vasco a sair com a vitória. Pessoal, vamos aqui com comentários do programa Sport Center da ESPN, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia, para a repercussão desta grande vitória do Vasco aí em cima do Grêmio. Januário, e aí a vitória do Vasco da Gama por 2-1 em cima do Grêmio, e a gente tá vendo aí a pressão do Vasco no início do jogo. Aí já tem polêmica, né? A bola pega na mão, ali não pega, o Kahneman fica caído porque teve um choque com o zagueiro vascaíno e logo depois o Vasco abre o placar em um belo gol. Esse é o lance do Kahneman, né? Ó, vamos ver, ó. Tem uma ombrada ali, não é, Mauro? E aí o Kahneman, ele precisa até ser substituído. Minutos depois, ele realmente acaba não resistindo e pede a substituição. Aí um pouco depois sai o gol do Vasco da Gama e a gente vai ver ali, né? Aliás, é um pênalti, né? Primeiro, esse é o lance do Rossi. Aí pra dizer a verdade, é uma palhaçada, né? Porque o Rossi se joga, o árbitro marca o pênalti, o que é assustador. Depois o VAR interfere e pede para marcação ser revista, Zé. Mas é impressionante. O árbitro estava longe da jogada, né? Ele marcou no olho. Então, aí depois, ainda bem que o VAR, nesse momento, ele conseguiu reverter uma situação que poderia gerar mais dúvidas ainda, né? Mais polêmicas, mas depois o Vasco conseguiu fazer o gol aí com o David, um belo gol, domínio, um belíssimo gol. Teve o desvio que tirou o goleiro do Grêmio da jogada. E aí depois o Vasco conseguiu ter um pouquinho mais de folga, vamos dizer assim, um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar e o Grêmio aumentou um pouquinho o ritmo, mas o Vasco conseguiu aproveitar, né? E aí 2-0 já, a gente está vendo o segundo gol do Vasco ainda no primeiro tempo, o Vascão então abrindo 2-0 em cima do Grêmio. Também uma bola levantada lá na área e o Matheus Carvalho fazendo 2-0, Mauro. Pois é, parecia que seria um jogo bastante tranquilo, uma estreia tranquila para o Vasco jogando em casa, né? Mas aí começou a polêmica, ó, é isso aí, ó. Esse é o lance do Piton, né? É o Piton, que essa bola, vou deixar para a Renata falar, mas me parece que ele abafa ela ali e tivemos essa novidade agora hoje, né? O juiz vai lá e comunica no alto-falante do estádio. E ele disse que achou que foi um movimento natural do braço do Piton. O Renato ficou indignado, mandou acabar o jogo, pode parar, não sei o quê. Enfim, e aí ficou no 2-0. E no segundo tempo a gente vai ver ainda novamente o Vasco ali em cima e o Grêmio consegue diminuir para 2-1. Aí o Marquezinho fazendo então uma defesa importantíssima, mas o Vasco... Desculpa, Bruno, aquele lance, o lance anterior ali é o que gerou também muitas dúvidas, porque foi um pênalti a favor do Vasco. E o VAR, não, me parece que o VAR nem chamou, né? Então, é um dos lances, uma das confusões envolvendo. Mas o lance ali do Piton é importante para a Renata analisar. É o Vasco que estreia com vitória, Djalma. Vitória importante. O Vasco começou aí com uma boa vitória. Não vinha bem o Vasco e começar o Brasileiro com a vitória. Agora, me surpreende essa queda do Grêmio. O Grêmio vem de 3 derrotas, aí, foi campeão gaúcho, a gente reconhece isso, mas o Grêmio vem caindo muito de rendimento. Apesar de reconhecer a boa atuação do Vasco, mas eu acho que o Grêmio deixou muito a desejar na sua atuação hoje. Porque veio, claro, teve aquele foco na decisão do Campeonato Gaúcho, certo? Contra o Juventude. Mas entre esses jogos, as 2 derrotas na Libertadores, não é, Mauro? E agora essa derrota na primeira rodada do Brasileiro. E as 2 da Libertadores, agora você tem que buscar pontos fora de casa, né? Para você... Um foi fora de casa, que ele estava poupando os jogadores para o jogo contra o Juventude, ok, estava justificável, tal, jogo na altitude, enfim, mas perdeu. Aí vem para casa, se fala agora ele tem que fazer 3 pontos aqui. Então foi muito decepcionante a derrota da Libertadores. Essa de hoje, enfim, jogou fora de casa, contra o Vasco também animado, início do campeonato, ok. Mas aí agora você vai dizer, mas o último jogo ele também perdeu na casa dele pela Libertadores, e aí...
É que o Renato tem, né? Umas costas muito largas lá pelo belíssimo trabalho, é merecido que ele tenha isso. Então, não se questiona muito, mas se fosse um outro técnico, já começariam provavelmente a pensar, opa, o que nós vamos fazer aí? 2 derrotas em Libertadores, começa o brasileiro perdendo e tal. Não é o caso do Renato, ele tem muita tranquilidade. Curiosamente, né, o Vasco já começa sofrendo 2 gols. O ano passado foi uma das piores defesas do campeonato. Mas o Soares e companhia resolviam lá na frente e o time acabou em segundo lugar. Foi a 4ª pior defesa e o vice-campeonato. Pois é, entendeu? E já começa com 2 gols, enfim. Então, esse sistema ali atrás, tudo bem, perdeu o Kahneman aí no começo e tal. Mas tem Kahneman e Jeromel há muito tempo ali e sofrendo muitos gols esse time. Não sei o que o Renato vai fazer para tentar diminuir isso. O ano passado foi ruim. A gente falava sobre esse realinhamento do que aconteceu no Campeonato Estadual, agora no cenário nacional. E aí a gente teve o campeão gaúcho enfrentando o time que foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Carioca, né, Zé? E o Vasco estreando com essa boa vitória. Provavelmente o Renato também vai utilizar, né, do artifício, e é válido, né? Porque o Vasco está sem jogar desde o dia 17, né? Então o Vasco teve período para treinar, para ajustar, fazer os seus ajustes necessários para tentar amenizar aí a dificuldade que foi no campeonato regional, no campeonato estadual. Mas campeonato brasileiro, né, Bruno, automaticamente a tua concentração é diferente, a tua motivação é outra, né? Você tem que entrar sabendo que do outro lado é o Grêmio, então você vai entrar mais motivado, você vai entrar sabendo que se você errar, você pode pagar por isso. Então acho que a tensão é diferente. É lógico que é a primeira rodada, mas assim, como eu tô com o Mauro, né? É o que ameniza um pouquinho a questão do Grêmio, mas é o Renato, mas o Renato tem que corrigir essa rota, né? O Campeonato Brasileiro junto com a Libertadores é perigoso, você cai numa espiral de derrota, depois para você mexer no vestiário fica um pouco mais complicado. Mas tem a questão aí do pênalti, do Piton. O problema é que assim, o pênalti, se tivesse dado o pênalti não é certeza que você vai acertar ou errar, né? Porque a gente não sabe o que acontece. Tem um pênalti no jogo do Flamengo em que o Atlético Goianiense poderia ter feito o segundo gol e acabou perdendo o pênalti, né? Então, eu acho que o Renato precisa acertar um pouquinho mais, ajustar um pouco mais essa questão da concentração, né? Alguns lances. Mas é muito cedo ainda, né, Bruno? É a primeira rodada do campeonato, como nós estamos falando aqui. Os ajustes serão feitos nas primeiras rodadas, as equipes vão entendendo o grau, o nível de competição, a velocidade do jogo, as questões individuais, né? Eu estava comentando com o Mauro aqui. Hoje, não sei se o Djalma vai concordar comigo, né? Hoje a tendência dos times, quando eles marcam um gol, eles se abdicam como diz aquela frase do Vanderlei, né? O medo de perder, tinha vontade de ganhar, né? Então os times todos ficam atrás, aí a saída de bola fica ou com o zagueiro ou com os volantes. Mas os volantes, quando tem a posse de bola, jogam só de lado. Eu não sei se o Djalma pensa como eu estava conversando com o Mauro. Joga para o lado, joga para o lado, joga para o lado. Não tem um volante, não tem nada que faz uma inversão de jogo, procura tentar uma jogada individual ou tentar fazer um 2 com o meia. Não, é sempre aquele jogo burocrático. Joga a bola do lado, vamos esperar, vamos rodar para abrir o time e tal. E aí nessa de vamos esperar rodar, vamos esperar abrir o time e tal, você tem aí os jogos jogos ruins tecnicamente, né? E aí cabe ao árbitro criar um pouquinho de emoção durante o jogo. Mas eu acho que o Grêmio, para mim, tem um bom time, tem um bom elenco. Daqui a pouco o Renato, como eu falei, eu acho que o Renato tem que ajustar um pouquinho mais Mas, Bruno, primeira rodada, tem essa coisa de se ajustar ao campeonato, entendeu? O que pega mais é que assim, o Renato durante a semana falou, olha, eu sou pago para pensar, né? Então os jogadores estavam machucados e tal. A questão de escalar os jogadores. De escalar os jogadores. Então automaticamente você pensa, vai jogar contra o Vasco. O Vasco não classificou no campeonato estadual, o time é limitado, o ano passado passou dificuldades e tal, mas é sempre o Vasco, em São Januário, você tem torcida, tem uma série de coisas que influenciam no desempenho dos jogadores. Mas eu acho que é a primeira rodada, daqui a pouco esse Grêmio consegue encaixar, depois vai jogar na sua casa também, as vitórias podem chegar e o Grêmio vai ser eu acho que o time do Grêmio é um time bom e deve ser um time que vai ser complicado, eu acho que vai brigar na tabela lá em cima. Bruno, sabe por que a Renata vai demorar para chegar? A Renata tem tanto lance para a Renata separar. Acaba de ter 1 aos 60 minutos.
No Flamengo e Goianiense. O Flamengo bateu um pênalti. O Zé falava sobre pênalti, decide ou não o jogo. O Atlético Goianiense perdeu um pênalti com o Shailon, podia ter feito 2-1. Aí teve um gol anulado por uma questão de impedimento. Anulado, aí teve um pênalti a favor do Flamengo, olhado no VAR também, então você já viu que a Renata vai ter que ver se o Bruno Henrique sofreu ou não a falta, só que foi marcado o pênalti e o Bruno foi lá e decidiu aos 60 minutos do segundo tempo. Ou seja, até os últimos segundos ela vai estar lá olhando na redação. É isso aí, torcida vascaína, grande vitória aí do Vasco em cima do Grêmio, 2-1. Poderia ter sido mais, né? Ou até mesmo o Grêmio poderia ter empatado, mas felizmente acabou a partida aí, Vasco vencendo por 2-1. Grande vitória, traz confiança para a equipe, né? Que começar um campeonato já vencendo, né? Não muda muita coisa, são só apenas 3 pontos, né? Mas assim, dá confiança para os atletas, que vai precisar e muito. O Vasco precisa de confiança, os jogadores precisam de confiança, né? A 777 tem que investir nesse time do Vasco, porque assim, ó como que tá o time do Vasco agora. Imagina como poderia ficar e olha como tá jogando o Vasco agora. Então assim, é um time que tem camisa pesadíssima. O Vasco tivesse um time excelente, tivesse um time mediano ali para bom, né? Melhor do que esse que tá ali, o Vasco disputaria sim lá em cima o campeonato. Começou bem, né? Teve algumas interferências ali da arbitragem, né? Para mim não foi pênalti do Lucas Piton ali na área, ele tá no movimento, a bola veio na mão dele, mas cada um tem uma opinião, né? Eu acho que o árbitro acertou em não dar a penalidade ali para o Grêmio, porque o cara chutou a bola foi de encontro à mão do jogador vascaíno. É isso aí, pessoal, grande vitória do Vasco, 2-1. Sofreu um pouquinho ali no final com a pressão, mas que é normal, né? Tem que trabalhar mais a questão defensiva, a mentalidade, faz um gol, não se recua, vai para cima, continua jogando do mesmo jeito que estava jogando. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!